Olá, seja bem-vindo à sétima aula do curso de Excel básico. Na aula anterior, você aprendeu a utilizar as planilhas dentro de uma pasta de trabalho. Agora, nós vamos aprender a navegar pela nossa planilha utilizando teclas de atalho também. O que é uma tecla de atalho? Uma tecla de atalho é aquela combinação de teclas que, quando pressionada, realiza uma ação dentro do seu aplicativo. No caso do Excel, nós temos diversas teclas de atalho. Uma que você conhece com certeza é o Ctrl N, que é para ativar ou formatar a célula selecionada para negrito. Você também utiliza o Ctrl N no Word, você utiliza o Ctrl N no PowerPoint. Há uma série de aplicativos que utilizam o Ctrl N como atalho para o negrito. Isso é interessante porque é uma padronização entre os aplicativos do pacote Office. Isso facilita o seu aprendizado, pois você pode utilizar uma mesma tecla de atalho para diversos aplicativos. No caso do Excel, há mais de 200 teclas de atalhos que podem ser utilizadas. No decorrer desse treinamento, dessas várias aulas que eu ainda vou gravar desse curso, vou ensinar diversas teclas de atalho que vão poder auxiliá-lo. Nessa aula específica, nós vamos aprender diversas teclas de atalho de movimentação na sua planilha. Isso é útil porque você nem sempre pode estar querendo utilizar o mouse e precisa ser mais ágil utilizando aí o seu próprio teclado. Muito bem, abri o Excel, vou abrir uma nova pasta de trabalho. Vamos entender primeiro como funcionam as teclas de navegação rápida. Você aprendeu na aula anterior que Ctrl Page Down faz com que você se desloque para a direita nas suas planilhas. Ctrl Page Up faz com que você se desloque à esquerda. Muito bem, vamos colocar esses atalhos aqui na planilha e depois eu vou salvar essa planilha no meu blog. Ctrl Page Down. O que essa tecla faz? Movimenta-se, pula, vamos colocar assim, pula para a planilha da direita. Ctrl mais Page Up pula para a planilha da esquerda. Ok, vamos então continuar aí com os atalhos. Eu vou aumentar a largura da coluna para que fique bem escrito aqui para que você possa copiar depois. Para que você possa posicionar o seu cursor sempre na primeira célula do Excel, você deve utilizar a sequência de teclas Ctrl Home. Ctrl Home vai fazer, então, que você sempre se desloque para a primeira célula, né? Vamos lá, desloca o cursor para a primeira célula, ou seja, a 1 da planilha. Ok, então se eu estiver em qualquer ponto da minha planilha, não importa onde, eu posso pressionar Ctrl Home e ir para o início. Quando você possui dados na sua planilha, veja só, eu estou com o cursor aqui na célula A8. Eu não estou na célula 1, vamos até para uma planilha vazia, mais fácil. Quando você pressiona Ctrl, setinha para baixo, o cursor vai para a última linha, igual àquela em que ele estava. Se eu estava numa célula vazia, ele vai procurar a próxima célula vazia, a última célula vazia, ou uma que seja diferente, que tenha conteúdo. Quando eu pressionei Ctrl setinha para baixo, perceba que eu fui para a linha 1.048.576, que é a última linha da nossa planilha. Se nós digitarmos então aqui Ctrl mais seta para baixo, deslocamos o cursor para baixo até o fim das células preenchidas ou não. Você vai entender esse conceito já já. Então, voltando para a nossa planilha, eu estou na última célula da planilha. Se eu quiser ir para o início, eu posso pressionar Ctrl Home, que você já viu, ou Ctrl setinha para cima. Note que Ctrl setinha para cima levou o meu cursor até a última célula, ou a primeira célula, que é a 1. Vamos lá? Ctrl mais seta para cima, desloca o cursor para cima até o fim das células, preenchidas ou não. Vamos entender o que é esse conceito. Veja só, se eu pressionar Ctrl Home, eu vou para a célula 1. Como nós temos as células de A1 até A5 preenchidas, se eu pressionar Ctrl setinha para baixo,
Note que eu não vou para a linha 1.048.000, eu vou para a última célula preenchida. Ele faz um salto por igualdade. Se nós pressionarmos de novo Ctrl setinha para baixo, aí sim nós vamos até a última linha, porque todas estão em branco. Vou pressionar Ctrl Home e vou colocar um conteúdo aqui na célula A12. Se eu estiver na primeira célula, veja só, Ctrl setinha para baixo, posiciono na linha 5, porque é a última que tem conteúdo. Se eu pressionar Ctrl setinha para baixo, nós vamos para que linha da nossa planilha? A linha 1.048.576, sim ou não? Com certeza não. Se eu pressionar Ctrl setinha para baixo, eu vou parar na célula 12. Por quê? Ele estava pulando pelas células vazias. Opa! Até ele encontrar uma célula com conteúdo e ele vai fazer a parada, vai parar nessa célula. Se aí sim pressionarmos Ctrl setinha para baixo, vamos para a última linha novamente. Ctrl Home. Quando nós estamos numa planilha sem dados, como esta aqui, a Plan 2, se você pressionar Ctrl seta para a direita, nós vamos levar o cursor até a última coluna da nossa planilha, representada pela letra XFD. Então, vamos lá. Ctrl, mais seta, para a direita, desloca o cursor para cima, para a direita, até o fim das células, preenchidas ou não. Se aplica a mesma regra anterior. Deixa eu corrigir aqui o texto porque eu escrevi errado. Muito bem. Vamos lá. Se Ctrl setinha para a direita me levou até a coluna XFD, Ctrl setinha para a esquerda vai me levar até a coluna A. Então, vamos escrever que Ctrl mais seta para a esquerda desloca o cursor para a esquerda até o fim das células, preenchidas ou não. Um detalhe, se você precisa fazer anotações com relação aos cursos que eu ministro, sempre que você perceber que um ponto é importante e você precisa tomar notas, pare o vídeo, clique no botãozinho de pausa, faça as anotações que você precisa e depois, na sequência, volte para a execução. Você vai ver que o Excel, que você vai conseguir aprender muito mais fácil se você fizer aplicar algumas pausas no conteúdo. Agora vejam que interessante. Se nós colocarmos aqui a nossa... vamos lá, só um minutinho aqui. Se nós colocarmos o nosso cursor na célula 1, Ctrl Home, e pressionarmos Ctrl setinha para a direita, nós vamos para a última coluna da nossa planilha? Sim ou não? Não. Veja só, Ctrl setinha para a direita vai parar na coluna B. Por quê? Porque a célula do lado da célula 1 está preenchida, então ele para nessa célula. Se nós pressionarmos de novo Ctrl setinha para a direita, ela vai até o final. Ctrl Home vai para o início. Uma tecla de atalho interessante é para a seleção de dados. Quando você tem dados em sua planilha, se você quer selecionar todas ao mesmo tempo, você pode clicar sobre a primeira célula com o botão esquerdo, segurar o botão apertado e arrastar o seu cursor, selecionando as células que você deseja. Boa parte das formatações que você faz no Word, no PowerPoint, no próprio Excel, você precisa selecionar o seu conteúdo antes de aplicar a formatação. Para selecionar os dados de forma rápida, você pode clicar sobre qualquer uma das células e pressionar Ctrl asterisco. Se você utiliza um teclado numérico, então, veja só, se você utiliza um teclado convencional, Ctrl mais asterisco, então ele vai selecionar todas as células de sua tabela. Se você está usando um notebook, você deve obrigatoriamente digitar Ctrl. E o seu notebook, na verdade, não tiver o teclado numérico, você vai ter que pressionar Ctrl Shift asterisco. Senão, uma mensagem de erro como esta aqui, veja só, não é possível mostrar os símbolos de tópicos vai ser exibida. Isso significa que o asterisco não foi pressionado, foi pressionado Ctrl 8. Então, Ctrl Shift asterisco faz a mesma coisa. Lembrando que se você estiver utilizando o notebook, uma tecla de atalho. A outra, se você estiver utilizando o teclado convencional. Além da tecla Ctrl, se nós estivermos na nossa célula A1 e eu quiser selecionar todas as nossas células preenchidas usando o teclado, se você mantiver a tecla Shift
e andar com a setinha, você vai conseguir selecionar o seu cursor. Veja só, Shift, pressionado, mais setas, seleciona o conteúdo. Então, você pode utilizar o Shift e as setinhas para selecionar o seu conteúdo de forma rápida também. Veja só, Shift, setinha para baixo e setinha para a direita. Se você quiser selecionar de forma mais rápida, por exemplo, da célula A1 até a célula A10 sem pressionar 10 vezes a tecla, o que você pode fazer? Segurar o Ctrl mais o Shift e pressionar a setinha para baixo. Veja só, nós vamos selecionar isso de forma rápida. Ctrl mais Shift mais setas de direção. Seleciona um conteúdo maior de células simultaneamente. Se eu quisesse selecionar, então, todas essas nossas células de forma rápida, olhem que interessante, eu poderia pressionar Ctrl, Shift, manter esses dois botões apertados e, na sequência, apertar uma setinha para baixo e uma setinha para a direita. De forma rápida, eu selecionaria a minha tabela. Você vai ver quando entrarmos em fórmulas e funções que eu vou utilizar muito esse recurso de seleção para criar as nossas áreas de seleção. Aproveitando que eu falei isso, quando você precisar fornecer intervalos de dados ou matriz de células para suas fórmulas e funções, você deve criar uma região como esta selecionando as suas células. Quais outras teclas de atalho que você pode utilizar? Caso você queira, vamos lá, vamos colocar o cursor aqui no início, Ctrl Home. Se você pressionar Ctrl End, para onde você será direcionado? Veja só, Ctrl End, você vai ser posicionado na última célula que houve alteração na sua planilha. Essa última célula não é necessariamente a célula com conteúdo, mas sim aquela última linha e aquela última coluna em que houve alguma alteração. Vamos lá? Ctrl mais End, posiciona o cursor na última linha, coluna editada. Se você estiver com o cursor sobre uma célula, veja só, vou colocar aqui algum conteúdo. Ao pressionar a tecla Delete sobre ela, nós vamos apagar o conteúdo dessa célula. Muitas pessoas fazem isso. Tem um conteúdo, ao invés de clicar sobre a célula e apertar o Delete, clicam na barra de fórmulas aqui em cima e, utilizando a tecla Backspace, vai apagando caractere por caractere. Isso não é necessário. Você pode clicar sobre a célula e pressionar a tecla Delete para que ela seja apagada de forma inteira. Então, Delete apaga a célula ou seleção de células. Se nós tivermos várias células selecionadas, ao pressionar Delete, todas elas serão apagadas. Para desfazer uma ação, você pode pressionar Ctrl Z. Ctrl Z é a mesma tecla de atalho que você encontra nesse botão aqui em cima, veja só, que é o desfazer. Então, Ctrl mais Z, desfaz a última ação. E se você, por exemplo, apagou um conteúdo, veja só, apaguei, e não era para apagar, deram Ctrl Z, se você mudar de ideia logo na sequência e falar assim, é para apagar sim, então você pode utilizar esse controle, que é chamado de refazer, e você vai repetir o comando anterior, aquilo que foi desfeito, que é o atalho Ctrl R, vamos lá, Ctrl Y. Vamos lá, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu apagar esse conteúdo, Ctrl R, voltando, Ctrl Y. Estranho, ele está com um comportamento diferente. Aqui, a tecla de atalho está dizendo que esse conteúdo, veja só, ele vai refazer a opção limpar. Toda vez que você tiver uma dúvida com relação a uma tecla de atalho, pare o mouse sobre uma tecla, sobre um botão do Excel, e você vai ver a tecla de atalho se houver associada a ele. Voltando, se pressionarmos Ctrl N, como eu comentei, nós vamos aplicar a formatação de negrito.
Se nós pressionarmos Ctrl I, nós teremos a formatação de itálico. Se pressionarmos Ctrl S, nós vamos ter aqui o comando substituir, sublinhado. Ctrl mais a tecla T seleciona tudo. Por exemplo, nós estamos aqui. Se eu clicar Ctrl T, ele vai selecionar toda a região com dados. Se eu pressionar Ctrl T de novo, ele vai selecionar todas as células da minha planilha. Tudo. Como já falei também anteriormente, Ctrl O faz o quê? Ele abre ou cria uma nova pasta de trabalho. É isso. Essas são algumas teclas de atalho de navegação e algumas teclas que nós já comentamos neste treinamento. No decorrer do curso, vou ensinar muitas outras teclas de atalho. Caso você queira ter acesso a esse material, você pode acessar o meu blog. Vou colocar aqui o endereço, veja só, www.sigonerd.com. Ou você pode acessar esse endereço, onde você encontrará uma lista completa, sigonerd.si.es/index.html, onde há uma lista completa de sites, com o meu catálogo. Esse site está sendo desenvolvido por mim, estou fazendo um curso agora de desenvolvimento em ASP.NET, e esse site, apesar de ser bem simplório, vai permitir a você selecionar ou utilizar o meu portal, utilizar as minhas aulas de forma mais simplificada. Se você observar, ao entrar no site, eu vou colocar as categorias dos cursos que eu já tenho, por exemplo, macros e VBA, e basta clicar sobre um botãozinho desse para assistir, por exemplo, a aula 5, a aula 6. Você tem aqui as aulas do Excel básico, esse curso que você está acompanhando. O Excel intermediário e avançado eu ainda não desenvolvi. Google Docs, modo básico, que são as planilhas do Google, já estão completo. E o Google intermediário, que está em gravação. Há ainda outras categorias como Excel, funções e outras como gravar o seu arquivo em nuvem também estarão disponíveis em breve. Eu tenho atualmente mais de 120 aulas no canal e espero que elas possam ajudar aí na sua formação profissional. Um abraço, nos vemos então na nossa próxima aula, onde finalmente vamos falar sobre fórmulas e funções. Até lá!